A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. No culto dessa noite de estudo bíblico e oração perseverante, nós abordaremos o seguinte tema: uma nova vida no céu e na terra. E o texto base da nossa reflexão encontra-se no profeta Isaías, capítulo de número 65, dos versos 16, parte final, até o verso de número 25. E a palavra do Senhor ela nos diz o seguinte: o Senhor diz ao seu povo: vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não lembrarei mais delas, pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido, e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes, para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém, e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém, e o seu povo se encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. Vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão de seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem o seu vinho. O meu povo viverá muitos anos, como as árvores, e todos terão prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizerem. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Os lobos e os carneirinhos pastarão juntos. Os leões comerão palha como os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém. E no meu Monte Santo não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. O Senhor falou. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O que você entende de novos céus e nova terra? Essa maravilhosa promessa que Deus nos deu a respeito do novo céu e da nova terra, ele parece nos remeter para o que Deus tem para os seus filhos viverem na eternidade. E esse clímax do ensinamento da mensagem do profeta Isaías, ele vai trazer o norte da nossa compreensão, da nossa reflexão dessa noite. Entretanto, há algo mais profundo ainda nesse texto, por inúmeros motivos. Primeiro, porque Deus ele não precisa criar um novo céu, porque ele já tem o céu. E porque Deus também não precisa criar uma nova terra, porque a terra já está criada. O que na verdade precisa é passar por uma santificação, por uma transformação. E o que nós precisamos compreender a respeito do novo céu, a respeito da nova terra, pode influenciar hoje as nossas vidas e justamente para que nós tenhamos ou vivamos uma nova vida. E essa verdade espiritual, ela vem como uma novidade do Senhor para os nossos corações. Ou seja, mostrando aquilo que Deus tem de novo para cada um. Essa é uma necessidade urgente e atual, e não há como deixar de mencionar que nós precisamos ser lapidados, para poder, de maneira específica, também lapidar outras vidas. Ou seja, Deus precisa trabalhar na minha vida para que eu possa trabalhar em outras vidas, através do meu testemunho. Nós precisamos entender que quando Deus fala que Ele vai criar um novo céu, uma nova terra, Deus ele está nos prometendo também uma nova vida, tanto no céu, ou seja, questões espirituais, quanto na terra, questões de relacionamento, de vínculos de comunhão, de celebrações que nós estamos sentindo falta, e até de lágrimas entre os nossos irmãos, quando isso acontece. Isso nós podemos vivenciar desde já. Não precisa chegar um novo céu, uma nova terra. Isso é um cumprimento lá de Apocalipse,
21, verso 1. Hoje, quando diz, porque agora sim, agora, nós vamos ver o céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Há 3 desafios importantes para que nós possamos alcançar essa nova vida. O primeiro deles é superar o nosso passado, ou superar o passado. Os versos 16, parte final, e 17 de Isaías 65, dizem o seguinte: o Senhor diz ao seu povo, vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não lembrarei mais delas, pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido, e ninguém lembrará mais dele. Dia desses eu ouvi um médico falando a respeito de doenças crônicas e também sobre doenças psicossomáticas. E ele fez menção que das que mais afetam a humanidade atualmente, nós podemos destacar a depressão, que é o excesso de passado, e também a ansiedade, que é o excesso de futuro. Mas o mesmo médico afirmou que o tempo presente, ou seja, o momento presente, é a chave para a cura da grande parte dos males que nós vivenciamos. Como cristãos, nós podemos afirmar de maneira bem tranquila que já foi o tempo em que as pessoas não aceitavam que um filho ou uma filha de Deus pudesse adoecer, principalmente adoecer de depressão. Todos passam por tempos de grande tristeza que podem ou não se transformar em uma depressão. Mas isso não significa que essas pessoas estão longe de Deus. E até as pessoas mais espirituais, elas podem sofrer por conta da depressão. Entretanto, vale a pena frisar que Deus quer libertar os seus filhos que lutam contra a depressão. O objetivo dele é que todos tenham uma vida plena. A Bíblia apresenta algumas pessoas que são fiéis a Deus, mas que mesmo assim passaram por tempos de tristeza, apresentando sintomas de depressão. Noemi, sogra de Ruth, ela ficou muito deprimida quando o seu marido e filhos morreram, perdendo toda a alegria de viver, e o luto se transformou em depressão. Lá em Ruth 1, versos 20 e 21, nós vamos encontrar esse relato. O próprio profeta Elias, ele ficou deprimido porque Jezabel o queria morto e ele se sentia só, pediu a morte a Deus e mesmo depois de ser sustentado por Deus durante 40 dias. 1 Reis, capítulo 19, versos 3 e 4, apresentam também esse episódio. O profeta Jeremias, talvez por ser novo, ter sido muito maltratado, mas mesmo assim insistindo na obediência a Deus, ele sentiu uma depressão e desejou nunca ter nascido. Olha a angústia que ele vivenciou. O próprio apóstolo Paulo, mesmo sendo um grande otimista, ele teve ocasiões em que ele ficou abatido com todo o seu sofrimento. 2 Coríntios 4, versos 8 e 9 fala a respeito desse sofrimento que ele vivenciou. O fato é que nós precisamos vencer as dores do passado, mas para vencer as dores do passado, nós precisamos tomar algumas posturas. A primeira delas é tratar coisas velhas como coisas velhas e não o contrário. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 16, a palavra do Senhor nos diz: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Para vencer as dores do passado, nós também precisamos ter consciência de que Deus tem coisas novas para os seus filhos. Lá em 2 Coríntios 5, verso 17, diz que assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por que essas duas questões iniciais elas são tão importantes? Primeiro, porque a questão do pano velho remete à questão da vida velha, pano novo remete à questão da vida nova. Muitas vezes nós estamos numa vida nova, mas vivenciando as coisas erradas lá da vida velha, da velha criatura. E isso desconecta com a nossa vida atual que Deus
tem preparado para nós. Outra questão, as coisas velhas já passaram. Quantas vezes nós desenterramos coisas antigas que só nos machucam? Lembranças lá da velha criatura, hábitos pecaminosos, situações que só destroem a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar e a nossa maneira de agir. E com isso nós acabamos ferindo outras pessoas. A terceira atitude que nos é recomendada para que nós possamos vencer as dores do passado é abandonar os erros e pesos do passado. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 22 a 24, nos diz o seguinte: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Essas três atitudes, seja tratar coisas velhas como coisas velhas e não fingir que algo não está acontecendo, seja ter a consciência de que Deus tem coisas novas para as nossas vidas, não ficar vivendo lá do passado, e também que nós devemos abandonar os erros e pesos do passado. Tudo aquilo que causa peso em nossas vidas nos impede de trilhar de maneira plena uma vida que Deus tem para nós. Talvez esse peso ainda exista sobre os seus ombros. Quem sabe seja momento de você confessar a Deus aquilo que tanto aflige a sua alma, aquilo que o impede de prosseguir de maneira erguida. Não na certeza de que você é melhor que os outros, porque você não é, mas de que Cristo, Ele perdoa os seus pecados, assim como Ele perdoa os meus, e Ele pode te dar uma nova vida. Você possa respirar e caminhar rumo à vontade de Deus. Para viver uma nova vida, nós acabamos de ver que precisamos superar o passado. Mas para viver uma nova vida, é válido também aproveitar os resultados dessa vida. Isaías 65, versos 21 e 22 da palavra, nos diz o seguinte: vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Para aproveitarmos os resultados de uma nova vida, nós precisamos ser sinceros. Risos e lágrimas existem na nossa vida. Não adianta nós, quando estamos com vontade de rir, nós fingirmos que não há alegria em nós, ou nós escondermos essa alegria. E quando há momentos de lágrimas, de dor, não adianta a gente camuflar isso, colocar um pano em cima da ferida, sem tratar essa ferida, porque não vai resolver nada. Nós precisamos nos vestir como uma nova criatura, ou seja, novas posturas. Lá em Colossenses 3, versos 9 e 11, a palavra do Senhor nos diz: não mintam uns para os outros, e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus, não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo é tudo e está em todos. Agindo dessa forma, de maneira sincera, de maneira comprometida com o reino de Deus, com a família que Deus nos deu, nós podemos viver os versos 21 e 22 de Isaías 65, ou seja, nós construirmos casas e usufruirmos dessas casas, nós plantarmos uvas e bebermos dessa alegria proveniente
do vinho. Ou seja, quantas pessoas talvez só tenham tempo para trabalho, para correria, para aquilo que mais exige de velocidade no mundo, e às vezes Deus permite que nós passemos por uma situação como a que estamos vivenciando, para que nós possamos diminuir o nosso ritmo e não perder o contato com os nossos. Diminuir os nossos ritmos e não perder os nossos valores. Diminuir os nossos ritmos e não perdermos a nossa intimidade com Deus. Que nós possamos conhecer e usufruir os frutos do nosso plantio. Nós vimos que para viver uma nova vida é preciso superar o passado. Nós vimos também que para viver uma nova vida é válido aproveitar os resultados dessa vida. Mas terceira e última lição que o texto nos apresenta é que para viver uma nova vida é necessário manter uma vida de intimidade com Deus. Os versos 23 e 24 de Isaías 65 nos diz: todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Geralmente, após vencer uma grande luta e usufruirmos os frutos ou os louros do nosso trabalho, infelizmente nós esquecemos de Deus. Isaías nos ensina, nessa passagem, que nós não podemos deixar de orar e confiar em Deus, pois a promessa é ainda maior. Mesmo antes de acabarmos de falar, Deus nos responderá. E aqui vale uma importante observação sobre a nossa vida de intimidade com Deus, que por consequência nos levará a uma vida onde nós promoveremos justiça, paz e, acima de tudo, amor entre nós, através dos nossos frutos. Pedro, falando sobre essa promessa, ele afirma o seguinte: Deus criará novos céus e uma nova terra, nos quais habitarão a justiça. 2 Pedro 3, versos 10 e 13 fala disso. Nós somos frágeis e nós não conseguimos criar novos céus e nem uma nova terra. Mas nós podemos sim, mesmo passando por problemas, conseguimos ver a dor do nosso próximo. Mesmo em meio ao distanciamento, é possível unir forças em prol do reino de Deus e dos valores dele aqui na terra, vividos entre o povo de Deus, mas vividos também com aqueles que ele tem lá no coração, que pode ser preenchido apenas por Jesus. Ainda precisa ser pleno, ainda precisa ser preenchido. Mesmo fraquejando os nossos pés, nós podemos usar as nossas mãos para abençoar. Mesmo não enxergando direito, é possível ver, segundo o que Hebreus 11:1 fala sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o verso seguinte, ele continua: porque por ela os antigos, ou seja, através da fé, os antigos puderam fazer grandes coisas, apesar das suas falhas, apesar das suas debilidades. Eu quero encerrar, irmãos, falando sobre renovo. Isaías 11:1. Ele fala sobre o broto, sobre o ramo novo que cresce em toda árvore recém-cortada, dando origem a uma nova árvore. Botão, broto, significa uma outra planta, um rebento. E lá em Isaías 11:1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Jessé, em hebraico, significa Yahvé existe. Jessé era filho de Obed, neto de Boaz e Ruth, e pai de Davi. Linhagem de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não sabemos exatamente o que Deus tem reservado para os seus filhos e filhas, mas uma coisa é certa: tudo o que está errado sobre a terra será corrigido.
Quando você ler profecias de destruição, de um verdadeiro holocausto atômico, de um imenso efeito estufa que derreterá a calota polar, levará o oceano a inundar nossas cidades, por assim dizer, com as suas ondas gigantescas, uma época glacial que destruirá a vida na Terra, não tenha medo. O destino real da Terra é descrito aqui pelo profeta Isaías. E o Deus Emanuel, ou seja, o Deus conosco, Deus presente, Ele fará toda a diferença em nossas vidas, assim como Ele tem feito, com ou sem pandemia, com ou sem afastamento, com ou sem doenças, com ou sem forças humanas, porque nos refugiamos pela fé na força que vem de Deus, na força que Ele tem nos suprido. Que Deus assim possa nos abençoar, em o nome de Jesus. Nós temos alguns motivos de oração, alguns de gratidão, alguns de petição, e nós queremos apresentar nesse momento ao nosso Deus. Grande e amantíssimo Deus, nós te louvamos porque ontem, terça-feira, o Senhor concedeu um ano a mais de vida a Nájila, filha da nossa irmã Neuzinha. E lembrando dela, nós te pedimos, ó Deus, pelo seu tratamento, pela sua fé, pelo seu vigor, para que o Senhor conceda graça e misericórdia para que ela vença esse tratamento. Você também com Ademir, irmão da Neuzinha, no seu tratamento. Cuide, ó Deus, da nossa irmã Keila Malak, dê força, dê vigor, dê ousadia para que ela confie mais no Senhor do que nos próprios medicamentos. Embora os medicamentos nós entendemos, são bênção de Deus para a sua vida. Cuide também, ó Deus, da nossa irmã Rubiana, dê força, dê veias necessárias para o seu tratamento. Cuide da nossa irmã Rose, para que no tempo do Senhor ela proclame que o Senhor completou a boa obra de maneira plena na sua vida. Cuide também do nosso irmão Rodinei, ser com ele, com a sua família, ser com a sua saúde, ser com o vigor que o Senhor concede a ele. Nós entregamos também, ó Deus, a vida da nossa irmã Martinha. Obrigado pelo testemunho tão belo que ela deu no domingo, ó Deus, nesse culto passado. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já fez e pela fé te agradecemos por aquilo que o Senhor ainda fará na vida dela e através da vida dela. Colocamos também, ó Deus, os profissionais da área da saúde na sua presença. Entregamos, ó Deus, a vida de cada um daqueles que são sujeitos, ó Deus, a situações fortes. Nós colocamos também na sua presença, ó Deus, a vida do Dr. Fernando Moraes, esse profissional da saúde. Cuide também, ó Deus, da sua mãezinha, Dona Nísia. Seu Deus, com o Leonardo, pequenino lá, sobrinho da nossa irmã Priscila, que está aguardando o término de alguns exames para que a cirurgia possa ser remarcada, Deus. Nós confiamos no seu agir e tudo que ele tem passado, tudo que ele tem vencido, nós glorificamos ao seu santo nome, ó Pai. Nós entregamos a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, de cada criança que ainda encontra-se na UTI neonatal, desses hospitais cujos pais têm pedido oração para nós, mas também nós colocamos a vida daqueles que estão nos seus lares, talvez angustiados para que esse término da pandemia se antecipe. E nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor olhe com graça, misericórdia e amor, para que no tempo do Senhor nós possamos estar juntos, celebrando, glorificando, louvando ao Senhor de maneira presencial. Mas enquanto isso não acontece, fortaleça, ó Deus, a nossa fé e nos dê paciência, para que no tempo do Senhor nós possamos, ó Deus, bendizê-lo, talvez com mais vigor ainda. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Tenha um final de semana abençoado por Deus. Em o nome de Jesus.